A Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele cuida de nós em todo o tempo e nós podemos desfrutar do seu cuidado. Esse é o estudo de número 1237 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós podemos aceitar, podemos confiar, podemos descansar no cuidado do nosso Deus e desfrutar dessa proteção, desse amor, desse cuidado, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Vamos ao nosso tema, desfrutando do cuidado de Deus. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 145, verso 20, que diz: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, esse é o último salmo de Davi no livro de Salmos. E em seu último salmo, Davi adorou, louvou, bendisse ao nosso Deus e ele declarou que o Senhor cuida de todos os que o amam. E Davi confiava plenamente no cuidado e na proteção do Senhor. Desfrutar significa aproveitar, usufruir, deliciar-se, significa valer-se. E muitas vezes nós resistimos a esse cuidado, agindo conforme o nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6, Salomão nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que pode nos levar a resistirmos o cuidado de Deus é acreditarmos que não precisamos ser dependentes total dele, pois temos condições de resolvermos os nossos problemas, mas precisamos reconhecer, ou seja, concordar, aceitar, admitir Deus em todos os nossos caminhos. E olha que todos são todos, sem exceção. E nós podemos desfrutar da proteção, do cuidado e do amor do nosso Deus para conosco. No Salmo 91, verso 14, diz: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Olha que tremendo! Deus protege, Deus cuida daqueles que o amam. Que maravilha você poder entender. Você tem um Deus vivo, um Deus que cuida de você em todo o tempo, e nós podemos e devemos desfrutar desse cuidado, do cuidado do nosso Deus, pois Ele nos defende. Salmo 31, verso 23 diz: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Deus defende os seus fiéis. E Davi escreveu esse salmo num momento de grande angústia e de muito sofrimento, mas ele não deixou de confiar no cuidado, na fidelidade e na graça de Deus a seu favor. Deus, ele livra aqueles que o amam das mãos dos ímpios. No Salmo 97, verso 10 diz: vós que amais o Senhor, odiai o mal, ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. O salmista está ensinando que nós devemos rejeitar o mal, devemos odiar o mal, pois assim nós agradaremos àquele que nos protege e demonstraremos o nosso amor para com ele. Deus age a favor daqueles que o amam. Êxodo capítulo 20, verso 6, Moisés ensina: mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Nosso Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele recompensa, ele abençoa os seus fiéis, aos que obedecem e amam a sua palavra. A bondade do nosso Deus não é limitada. Deus, ele beneficia quem o ama. Se você ama a Deus, Deus te beneficia. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo ensina: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Nós temos que ter essa certeza, Deus age a nosso favor. Não podemos perder a fé e a esperança nos momentos adversos, pois o Senhor, ele age a nosso favor. Ele é o Deus que transforma a maldição em bênçãos. Ele usa até as situações adversas para nos honrar e nos abençoar. O nosso Deus, ele dá o reino àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. O amor do nosso Deus foi demonstrado na cruz do Calvário e podemos desfrutar das bênçãos da salvação, como justificação, redenção, perdão, santificação, paz e a vida eterna. Deus, ele tem o reino para aqueles que o amam. Deus cuida de nós, Deus nos dá a sua direção e nós devemos segui-la. Salmo 32, verso 8 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Davi reconheceu, ele confessou o seu pecado ao Senhor e ele desfrutou do perdão do nosso Deus após ele ter pecado com Betseba. Mas Davi recebeu orientação do Senhor e recebeu promessa de cuidado, promessa de ser instruído, orientado e aconselhado pelo Senhor, e nós também recebemos. Tudo está na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. E Deus, ele cura as nossas feridas, é o cuidado do nosso Deus conosco. No Salmo 147, verso 3 diz: só ele cura-os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Os israelitas estavam no exílio babilônico, onde eles passaram por um momento de humilhação, de desprezo, de sofrimentos e também de vergonha. Eles tinham rejeitado o cuidado e o amor do nosso Deus, mas lá eles estavam com o coração quebrantado diante de Deus e receberam promessa de cura, promessa de restauração, pois o nosso Senhor é perdoador, é bondoso, é misericordioso e somente o Senhor pode curar feridas e pode restaurar completamente, porque Ele é um cuidador amoroso. O nosso Deus cuida de nós e Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele cuida de nós nas adversidades. No Salmo 37, verso 18 e verso 19 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. O Senhor cuida dos seus fiéis, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, aos momentos difíceis e às tribulações. O Senhor não nos abandona, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele não nos deixa só. E Deus ainda nos abençoa com paz, com prosperidade, e nunca podemos nos esquecer, Ele nos abençoa com a vida eterna, porque aqui na terra tudo é passageiro, principalmente incluindo o sofrimento. Deus, ele cuida de nós e ele cuida com uma atenção específica. Vamos conferir? Isaías capítulo 40, verso 10 e verso 11 diz:
o soberano. O Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa está com ele e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha como Deus é Deus de detalhes. Deus nos deixou esse exemplo de seu cuidado específico, porque as ovelhas que amamentam precisam de atenção especial e o Senhor nos dá atenção, Ele nos conduz, Ele nos carrega principalmente nos momentos da nossa fragilidade. O nosso Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Deuteronômio capítulo 32, verso 10 e verso 11 diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Olha que tremendo! Deus cuidou de Israel no deserto. Lá era lugar de aridez, era lugar de sofrimento, mas assim como o Senhor cuida de nós, nos garante segurança, proteção, provisão, demonstra seu amor e cuidado conosco, o Senhor cuidou de Israel no deserto. Nós precisamos aprender a desfrutarmos desse cuidado, confiando plenamente nele, porque ele nos sustenta. No Salmo 55, verso 2 diz assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Davi nos ensina que devemos entregar nas mãos do Senhor as nossas inquietudes e preocupações, pois o Senhor nos sustenta. E sustentar é garantir, manter, firmar, conservar. O Senhor não permitirá que sejamos destruídos pelo inimigo. Seremos sustentados por Ele em todo o tempo. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que não devemos permitir que o nosso coração se preocupe. João capítulo 14, verso 1 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Não permitir é algo que nós devemos fazer. Nós devemos nos esforçar e chamar nossa alma à quietude, à calma, e não devemos ficar agitados diante das aflições, pois o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Precisamos aprender a desfrutarmos do cuidado do Senhor, pois Ele nos dá forças e dia a dia Ele nos ajuda. No Salmo 68, verso 19 diz: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Davi adorou, exaltou, glorificou ao nosso Senhor, pois se não fosse o Senhor que esteve com ele, ele não conseguiria suportar as perseguições, as lutas, as dificuldades que ele enfrentou. E Deus nos sustenta diariamente, como sustentou Davi. Ele nos dá força, graça, paz, alegria. Ele cuida de nós em todo o tempo. Nele nós podemos confiar e devemos aprender a descansar, porque a nossa força e a nossa vitória vem do Senhor. Precisamos aprender a desfrutarmos do cuidado de Deus, pois Ele nos dá descanso. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Nosso Senhor Jesus nos convida a desfrutarmos de seus cuidados, pois é Ele que nos dá tranquilidade, que nos dá descanso, que nos ajuda através do seu amor imensurável e da sua graça, que é o favor que nós não merecemos. Nós precisamos aprender a desfrutarmos do cuidado do nosso Deus, pois Ele nos ajuda a não desesperarmos. O Salmo 62, verso 6 diz assim: só Ele é a minha rocha e salvação, meu baluarte.
Ele jamais me deixará desesperar. Davi, ele esperava confiantemente no Senhor, ele esperava silenciosamente, pois fazia do Senhor a sua rocha, a sua salvação e o seu refúgio. Em sua confiança plena no cuidado de Deus, Davi estava certo que não seria derrotado e nem entregue nas mãos dos inimigos. Ele não seria abalado em sua fé e ele não entraria em desespero, pois o Senhor cuidava dele em todo o tempo e da mesma maneira o Senhor cuida de nós e devemos confiar plenamente nele. Davi sabia que os inimigos esperavam e desejavam que ele entrasse em desespero, mas a confiança de Davi no Senhor, a esperança dele no Senhor era firme. No Salmo 27, verso 13 diz: eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Davi perseverava firme na fé, certo de que no cuidado de Deus para com ele viveria e veria e também desfrutaria da bondade do nosso Deus. Precisamos aprender a desfrutarmos do cuidado do nosso Deus, pois Ele está conosco em todos os momentos. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te ajuda. Não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo. Nós precisamos aprender a desfrutarmos do cuidado do nosso Deus, pois pertencemos a Ele. Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2 diz: mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, a Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque o Senhor está contigo e está contigo em todo o tempo, cuidando e te sustentando. O Senhor te ajudará. Eu vou começar a concluir. Conseguimos desfrutar do cuidado do Senhor quando confiamos plenamente nele. Vamos conferir? Salmo 27, verso 14, que Davi diz: confia, pois, no Senhor. Assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Precisamos desfrutar do cuidado maravilhoso do nosso Deus, mas para isso precisamos confiar plenamente no amor dele, na sua graça, bondade, fidelidade e misericórdia. Com certeza, o Senhor cuida de ti. E eu vou concluir esse estudo com a orientação de Pedro. Vamos conferir 1 Pedro capítulo 5, verso 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deixa aos pés do Senhor tudo que te traz sofrimento, angústia e quer roubar a tua paz. Isto é um exercício diário, porque assim você poderá desfrutar da paz que vem de Deus, da paz que excede todo entendimento, porque pode ter certeza, o Senhor, Ele cuida de você em todo o tempo, mesmo quando você não está percebendo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões,
faça o teu comentário aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jabó que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabó que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.